Fala moçada, tudo bem? Vamos revisar um pouquinho agora a respeito de calorimetria, tá? Vamos que vamos. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que vem a ser o calor, tá? Então vamos lá, calor é uma forma de energia, né, térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos, tá? Então calor é energia térmica em trânsito, ou seja, calor é passagem, é fluxo de energia, e o que motiva essa passagem dessa energia chamada calor é a diferença de temperatura. Então dá para a gente fazer até um paralelo com a elétrica, né? O que motiva a passagem da corrente elétrica é uma diferença de potencial, tá? O que motiva a passagem da corrente térmica, que é o calor, é a diferença de temperatura, tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um recipiente com água, tá? A água está a 20 graus Celsius e a chama está a 1200. Pergunto, tem diferença entre essas temperaturas? Tem. Vai haver passagem de calor? Vai. De quem para quem? O calor flui espontaneamente, sempre do quente para o frio. Tá? Então vai haver uma passagem de calor da chama para a água, tá? Muito bem, o que vai acontecer com a água? Se a água está a 20 graus, ela vai receber calor da chama, então a água vai ser aquecida, tá? Então, a água vai ser aquecida, ou seja, esse calor aqui que a água está recebendo está produzindo na água uma variação de temperatura, tá? Quando o calor produzir no corpo uma variação de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Ok? Muito bom. Deixa eu sair aqui, ó. Agora, se você colocar, por exemplo, né? Aqui, ó, você foi aquecendo a água, né? Tá recebendo o calor da chama, a temperatura da água está subindo, chegou a 100 graus Celsius, tá? Então a chama está a 1200 e a água está a 100, tá? De novo, temos diferença entre essas temperaturas? Temos. Vai ter passagem de calor? Vai. O calor, ele flui espontaneamente sempre do quente para o frio. Então vai haver a passagem de calor da chama para a água. Tudo bem? Só que a água já estava a 100 graus Celsius, né? Então ela foi aquecida até 100 e chega a 100, ela continua recebendo o calor da chama, porque há uma diferença de temperatura entre a temperatura da água que é da chama. E aí a água a 100 graus Celsius acontece o quê? 100 graus Celsius é a temperatura de mudança de estado da água. Aí a água começa a vaporizar, tá? Ela começa a entrar em ebulição, tá? Então, neste caso, o calor está produzindo no corpo uma mudança de estado, tá certo? Então a água vai vaporizar. Nesse caso, o processo de vaporização é ebulição, tá? Então, nesse caso, então, o calor está produzindo no corpo uma mudança de estado. Quando o calor produzir no corpo uma mudança de estado, a gente chama esse calor de calor latente. Tá claro, gente? Quando tiver variação de temperatura, o calor produzir no corpo uma variação de temperatura, a gente chama de calor sensível. Quando o calor produzir no corpo uma mudança de estado, a gente chama esse calor de calor latente. Tudo bem? Vamos focar agora para revisar a quantidade de calor sensível, tá? Muito bem. Então, olha só. Você acordou de manhã, né? Você quer tomar o seu leitinho quente. Você pegou o leitinho, colocou ele dentro de uma leiteira, botou no fogo para aquecer, tá? Aí deixou um certo tempo, né? E ao deixar um certo tempo, a chama forneceu uma certa quantidade de calor para esse leite, tá? Aí você tomou bem pouquinho, viu que não estava na temperatura que você queria. Você queria mais quente. Então, se você quer que o leite fique mais quente, o que você faz? Você deixa mais tempo no fogo. Mas deixa mais tempo no fogo para quê? Para receber mais calor, tá? Então, quanto maior for a variação de temperatura que você quiser obter, mais calor você vai precisar jogar, tá? E você faz isso todo dia de manhã. Tudo bem? Aí você tomou o seu leitinho, tá? Então, nesse experimento que eu acabei de falar, a gente consegue concluir que a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Maior a variação de temperatura, mais calor precisa jogar
para a mesma massa da mesma substância. Beleza? Aí você tomou seu leitinho e seus irmãos acordam, você vai fazer leite para eles também. Na sua família todo mundo toma leite na mesma temperatura. Então você vai aquecer o leite para eles, a mesma variação de temperatura que você aqueceu para você. Né? Só que, como é para mais de uma pessoa, né? 3, 4 irmãos, né? É muito mais leite. Tá? Então, para obter a mesma variação de temperatura, né, que você fez para o leite para você, você vai precisar deixar mais tempo ou menos tempo no fogo? Mais tempo. E aí você deixa mais tempo para quê? Para receber mais calor, tá? Então, para obter a mesma variação de temperatura, só que com uma massa maior de leite, vai precisar receber mais calor, tá? Então, a quantidade de calor, ela também é diretamente proporcional à massa, tá? Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura, é diretamente proporcional à massa, tá? E aí, a constante de proporção é um número que depende do material, tá? E aí a gente chega nessa formulinha aqui, ó, é o famoso que macete. A quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura, diretamente proporcional à massa, e a constante de proporção é um número que depende do material. Afinal, aquecer leite é diferente de aquecer ferro, por exemplo, tá? T, tá? Então, olha lá. O Q é a quantidade de calor sensível. O Q é a quantidade de calor sensível. M é a massa. Czinho é o calor específico sensível do material. E o delta θ, a variação de temperatura. Veja, aqui eu coloquei as principais unidades, tá? Em cima é a quantidade de calor em calorias, é o sistema usual. Normalmente, as questões de vestibulares caem no sistema usual. Sistema usual, quantidade de calor em calorias, massa em gramas, variação de temperatura em graus Celsius e, portanto, o calor específico vai sair em calorias por grama grau Celsius. Beleza? Pode acontecer também de cair no sistema internacional. No sistema internacional, quantidade de calor e calor-energia, acabamos de ver, né? Joule, massa quilograma, variação de temperatura Kelvin, então o calor específico sai em joules por quilograma Kelvin, tá? Então, ó, como é que a gente interpreta essa formulinha? Como é que a gente vê essa formulinha? Olha aqui, ó. A quantidade de calor que você vai fornecer para o corpo para aquecer ele ou que você vai retirar do corpo para resfriar ele, depende da massa que você está aquecendo ou resfriando, depende do material que você está aquecendo ou resfriando e depende da variação de temperatura para mais, no caso de aquecimento, ou para menos, no caso de resfriamento. Beleza? Bom, existe uma relação entre caloria e joule, tá? Uma caloria é aproximadamente 4 joules, mas o examinador vai fornecer essa conversão para você, tá bom? A conversão de massa de grama para quilograma, lembra que 1 quilograma são 1000 gramas, né? A variação de temperatura de Celsius para Kelvin, a variação é a mesma, lembra da aulinha de escalas, variação de temperatura na Celsius igual a variação de temperatura na Kelvin, tá? Então, se você precisar converter a unidade, você não vai mexer no calor específico, tá? Não mexa. Você mexe aqui na variação de temperatura, converta a variação de temperatura. Lembre-se que a variação de temperatura na Celsius é igual à variação de temperatura na Kelvin. A variação de temperatura na Fahrenheit é igual a 1,8, a variação de temperatura da Celsius, tá? A conversão de grama para quilograma, lembre-se que 1 quilograma são 1000 gramas, né? E uma caloria, aproximadamente 4 joules, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar um pouquinho aqui, ó, o calor específico. O que significa o calor específico? Vou pegar aqui, ó, calor específico da água, tá? É 1 caloria por grama grau Celsius. Muito bom. E o calor específico do alumínio? 0,22 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? Veja bem. Quem é que está escondidinho aqui embaixo? Né? O elemento neutro da multiplicação e da divisão, que é 1.
né? Então, olha só, aqui é 1 grama, né? 1 grau Celsius. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Então, veja, se você pegar 1 grama, 1 grau Celsius, se você pegar 1 grama de água e quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, vai precisar fornecer uma caloria de calor, tá? Agora, se eu pegar 1 grama de alumínio para aumentar a temperatura também em 1 grau Celsius, precisa fornecer 0,22 calorias de calor. Então veja, mesma massa, 1 grama, mesma variação de temperatura, 1 grau Celsius, para a água eu preciso de muito mais energia do que para o alumínio, tá? Então quanto maior for o calor específico, mais difícil é para aquecer, porque precisa de mais energia se você considerar a mesma massa e a mesma variação de temperatura. Beleza? Então, dados os 2 calores específicos, né, eu olho para os valores, aquele que tiver o calor específico maior, né, é o material, é a substância mais difícil para aquecer, porque precisa fornecer mais energia, tá? Então, o calor específico é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau Celsius a massa de 1 grama da substância, tá? A água, ela tem um calor específico alto. Tem materiais que têm calor específico maior que o da água, tá? Mas 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4 joules por grama grau Celsius, né? Lembra que 1 caloria é 4 joules, tá? Então eu posso escrever o calor específico da água assim ou desse jeito, tá? Então 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4 joules por grama grau Celsius é um valor alto, tá? E qual é a consequência do calor específico da água ter um valor alto, né? Quer dizer, é mais difícil aquecer a água do que a maioria dos outros materiais, tá? Então, quando a gente está na praia, né, olha lá, na praia, durante o dia, o calor específico da água ele é alto, né? É difícil aquecer a água, tá? Então, se é difícil aquecer a água, o que vai acontecer? Durante o dia, a temperatura da água vai estar menor do que a da areia, tá? O calor específico da água é alto, é maior que o da areia. Então é mais difícil, olha lá, é mais difícil aquecer a água do que aquecer a areia. Então durante o dia a temperatura da água menor que o da areia. A areia estando mais quente, ela vai aquecer o ar próximo a ela. Esse ar se expande, torna-se menos denso e sobe, tá? Criando aqui uma região de baixa pressão, tá? E aí o ar vai soprar, a brisa vai soprar da região de alta para a região de baixa pressão. Então a brisa sopra durante o dia do oceano para o continente. Tudo bem? Se é mais difícil aquecer a água, é mais difícil resfriar também, tá? Então durante a noite, a temperatura da água é maior que a da areia. Já entrou no mar à noite? Já deve ter percebido que a temperatura da água está morninha, né? Está maior que a temperatura da areia, né? Por que a temperatura da água é maior que a da areia à noite? Porque a água tem um calor específico alto. É difícil aquecer a água, né? Precisa de muita energia. Também é difícil para esfriar. Tem que perder muita energia para esfriar, tá? E aí esta água aqui morna vai aquecer o ar próximo a ela. Este ar se expande, fica menos denso, sobe, tá? Cria aqui uma região de baixa pressão e a brisa sopra, portanto, né, durante a noite do continente para o oceano. Tranquilo, gente? Belezinha? Suave, tá? Então, essa parte de calor sensível para a gente relembrar esses conceitos, tá? Lembrar o que é o calor específico, né? Lembrar a formulinha do que macete e lembrar o sentido da brisa durante o dia e da noite, tá? Já já eu trago mais revisãozinha para vocês de calorimetria. Valeu?